Uma boa noite para todos vocês. É bom voltar aqui para estar com vocês e estudarmos a palavra de Deus. E cada vez que eu venho aqui, vocês têm uma coisa nova, né? Vocês gostam de coisas novas. E sempre que eu venho, já fizemos isso, já fizemos aquilo. E a igreja aqui não para. Esse tempo todo vocês estão trabalhando para preparar melhor a casa de Deus, para receber melhor as pessoas. Hoje a pastora Lídia não veio, ela está na cidade universitária, ela também é uma das pastoras auxiliares lá. E como a gente viaja bastante, semana passada eu estive em Sousa, depois fui para a Serra Negra no domingo, e então essa semana ela precisou ficar para estar presente lá. Meus filhos estão bem, e é bom ver também meus sobrinhos aqui, o primo, e saber que Deus tem cuidado de vocês. Eu quero também agradecer a Deus pela vida da minha mãe, e eu sei que vocês cuidaram dela quando ela vinha aqui, dava aquela atenção especial para ela. Então agradeço a vocês pelo cuidado que vocês tiveram e por aqueles que puderam estar também no funeral. Nós vamos hoje compartilhar a palavra, e eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Acharam? Hebreus capítulo 10, nós vamos ler do versículo 11 em diante. Mas antes de ler o texto, eu quero que você veja e observe qual é a mensagem que este capítulo está apresentando. Um dos grandes problemas que nós temos quando evangelizamos é que geralmente a gente critica a religião de outro. Quando você critica a religião, quando você critica a maneira que essa pessoa crê em Deus e serve a Deus, automaticamente você cria uma barreira. Uma barreira. Qualquer que seja a denominação. Se você falar, sua denominação não é boa, porque vocês não fazem isso, isso, isso. Quando você fala não é bom, automaticamente você cria barreira. Então, qual é a maneira que o livro de Hebreus mostra sobre Jesus Cristo? O autor de Hebreus, ele não criticou na época o judaísmo. Ele não disse, o judaísmo não presta, o judaísmo isso. Não foi isso. O autor de Hebreus usou um método muito interessante, que ele apresenta o que os judeus criam e depois apresenta algo melhor. E depois disso é como se ele falasse, agora você escolhe o que você quer. Então não é uma coisa impositiva, o que você crê não está certo, o que é certo é o que eu creio. Lembre-se, qualquer que seja a religião, se você quer conquistar pessoas, não critique. Mostre algo que você pode dizer que é melhor. Sem precisar dizer assim, não presta, não é melhor. Mas apresente algo melhor. No caso aqui, o autor de Hebreus vai fazer um paralelo. Ele vai falar sobre o sacerdote, o sumo sacerdote, tá? que cuidava do templo, a maneira que faziam os sacrifícios das ovelhas, dos cordeiros, uma vez por ano, todo ano repetia. E aí ele apresenta Jesus. Vocês vão ver como ele apresenta Jesus de uma maneira tão gostosa, que você fala, puxa, é isso que eu quero para a minha vida. Vamos ler o texto? Nós vamos ler o versículo 11. Observe os detalhes.
Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Então, o autor aqui fala sobre a necessidade de que os judeus tinham. Foi implantado quando eles estavam ainda no deserto. Todos os anos, cada chefe de família pegava um cordeiro de 1 ano sem defeito, levava ao sacerdote, apresentava ao sacerdote e dizia: esta ovelha, ela será sacrificada pelos pecados da nossa família, da minha família no caso, quando ele falava. Aquela ovelha era sacrificada e era declarado: os seus pecados estão perdoados. No ano seguinte, a validade era só de 1 ano. No ano seguinte, a mesma pessoa tinha que voltar ao templo, apresentar um outro cordeiro e sacrificar aquele cordeiro pelos pecados da família. Todos os anos. Agora, não era uma pessoa, não era uma família. Quando chegava a Páscoa judaica, todas as famílias enviavam um representante. Todas as famílias sacrificavam cordeiros. Aqueles que não podiam, sacrificavam pombas. Você se lembra, quando Jesus chegou no templo, a primeira coisa que ele fez foi expulsar os cambistas? É por isso. Porque quem morava longe não conseguia trazer um cordeiro lá de 200 quilômetros, aquele cordeirinho para o sacrifício. A pessoa chegava no templo, comprava um cordeirinho para o sacrifício, comprava um pombo, uma rola para o sacrifício. É claro que aquela ovelha era superfaturada. Normalmente tem pessoas que gostam de aproveitar da situação. Então aquela ovelha saía caro. Só que o dinheiro não era para o templo, era para a pessoa mesmo. Tinha gente que estava ganhando dinheiro do povo na porta da igreja, do templo. Por isso que Jesus expulsou aquele pessoal da frente do templo. A história conta, os historiadores, que quando chegava a Páscoa, era tamanha quantidade de cordeiros degolados para o sangue sair, que dizem que existiam canaletas que saíam de dentro do templo, do pátio, até chegar do lado de fora, e era tanto sacrifício que o sangue escorria por aquelas canaletas. Pode imaginar como era a situação. Todos os anos isso acontecia. Quanto tempo era a validade daquele sacrifício? 1 ano. 1 ano. Quando estava terminando, tinha que fazer tudo de novo. E o autor aqui fala sobre isso. Vou ler de novo para vocês entenderem. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem remover pecados. Aí o autor oferece algo novo. Olha o que diz o versículo 12.
Se eu fosse você, se você tem esse costume, grifa o versículo 11 e o versículo 12. Eu gosto de cores, então eu ponho caneta vermelha, caneta azul. Agora arranjei uma caneta de 4 cores, né? Então a minha Bíblia fica assim, colorida, né? Mas eu destaco palavras, frases. Olha o que diz o versículo 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Vou repetir. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. O autor aqui mostra algo diferente, vai falar sobre Jesus. E João o Batista, ele teve uma visão quando Jesus estava no deserto e chegou para ele. João Batista estava falando: eu sou a voz que prepara o caminho daquele que virá para ser o Redentor. Eu estou aqui pregando que é necessidade de arrependimento, porque está chegando o nosso Messias. Enquanto João Batista estava falando, Jesus apareceu no meio da multidão. Jesus foi aproximando. Ninguém sabia quem era Jesus, assim, o Messias até então. Era apenas uma pessoa, o filho de José e Maria. Mas quando João Batista viu Jesus, lá em João 1,29, a Bíblia diz que ele apontou assim para Jesus e ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi a revelação que João o Batista teve. Este daí é o Cordeiro de Deus. Vocês se lembram que o judeu, cada família trazia um cordeiro? No caso, o seu nome? Moacir. Moacir, se você fosse no tempo de Jesus, quando chegasse a Páscoa, você ia para Jerusalém, a esposa ficava lá em Nazaré, mas você vinha e dizia: aqui está o meu cordeiro. Você entregava para o sacerdote, e o sacerdote apresentava para o sumo sacerdote: este cordeiro é do Moacir, que trouxe para receber perdão do seu pecado e de toda a sua família. Olha a responsabilidade que você tinha. Mas aqui, a visão de João Batista foi outra. João Batista diz: olha, ele é o cordeiro, mas ele não é o cordeiro do Moacir. Eis o cordeiro de quem? De Deus. Olha a revelação tão maravilhosa que João Batista teve. O cordeiro do Moacir servia só para o Moacir. No máximo você podia juntar mais 2 ou 3 pessoas que não tivessem família a juntar com você. Mas o Luiz não podia dizer: e aí, Moacir, quando você for lá, sacrifica pela família e pela minha família também. Esse ano eu não vou poder ir. Não. O sacrifício era seu, para você e sua família e seus amigos. O Luiz precisaria também vir para a sua família. E aqui o João Batista diz: esse que eu estou mostrando é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Do mundo. No sistema judaico, era uma ovelha, um cordeiro por família. Mas Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado de toda a humanidade. É maravilhoso quando você pensa desta maneira. O
Senhor Jesus morreu por mim, morreu por você. Morreu pelos seus pais, morreu pelos seus irmãos, pelos seus amigos. O sangue de Jesus foi derramado por toda a humanidade. Por toda a humanidade. Sabe por que da importância desse sangue derramado? Porque quem deveria estar na cruz era eu e quem mais? Eu e você. Éramos nós, porque nós é que pecamos, nós é que deveríamos pagar pelos nossos pecados, mas Deus provou o seu amor por nós, enviando o seu Filho Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados, pelos nossos pecados. Jesus, e interessante que no capítulo 12, diz algo especial. Vou repetir. O cordeiro do Moacir tinha validade de quanto tempo? 1 ano. Tinha data de validade. O cordeiro de Deus é para sempre. O sangue de Jesus não tem data de validade. Se tivesse data de validade, só teria alcançado aqueles que eram daquele século. Até hoje, todas as vezes que nós dizemos: Senhor, perdoa os meus pecados, nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Nós somos purificados. O toque de Deus está na nossa vida. Isso é importante. Olha só, olha o que diz o versículo 12. Jesus, tendo oferecido para sempre. Jesus morreu na cruz uma única vez para sempre. Agora, você já pensou se o sacrifício de Cristo tivesse validade de 10 anos? 20 anos? A cada 20 anos Jesus tinha que voltar aqui de novo para morrer na cruz. Não. O sangue de Jesus foi derramado uma única vez e é suficiente e poderoso para nos salvar hoje, em 2023. Hoje. E olha só, o versículo 12 ainda diz que depois disso, Jesus, olha lá o versículo 12, assentou-se aonde? À direita de Deus. A Bíblia diz que ele subiu aos céus e está à direita de Deus. Ou seja, somente aguardando o dia do juízo final. Aqueles que entregaram suas vidas a Jesus Cristo e pediram perdão dos seus pecados, irão para a vida eterna. E aqueles que disseram: não, eu não quero. Não é a frase que muitas pessoas gostam. Quando você fala de Jesus, a pessoa diz: ainda não é minha hora. Não é assim? Não é minha. Que hora vai ser? Que hora? Só Jesus sabe a hora. Isso é conversa para boi dormir. Você precisa ter certeza hoje de que você é de Jesus Cristo. Você precisa pedir perdão dos seus pecados hoje, para que Ele possa entrar e cuidar da sua vida mais e mais. Isso é importante. Jesus não precisou retornar. Jesus está à direita de Deus Pai para nos interceder. Isso é importante quando a gente pensa, porque algumas pessoas, as pessoas dizem assim: eu te perdoo, mas não esqueço. Não é assim? Perdoar, eu vou te perdoar, mas você está fora do meu ciclo de amizade. Não é assim que as pessoas fazem? Ou então você pede perdão para alguém e a pessoa diz: depois de tudo que você fez, agora é só pedir perdão? Não é assim que as pessoas falam? Depois de tudo isso, agora você vem com essa cara e pede perdão?
assim é muito fácil. Eu não acredito no seu perdão. Tem gente que fala ainda isso, né? Você está só fingindo. Mas a palavra de Deus é interessante. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 17, também dos meus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Quando o Senhor Jesus perdoa, Ele perdoa completamente. O problema é que nós cristãos acostumamos a dividir pecado, sabe como? Pecadinho e pecadão. Deus não faz diferença de pecadinho e pecadão. Eu só roubei uma borracha. Eu só roubei R$1.000. Não, mas aquele político roubou 10 milhões. Vai queimar no inferno. Vai ter que pedir perdão 10 vezes. Não tem nada disso. Não existe pecadinho e pecadão. Quando você pede perdão dos seus pecados, automaticamente o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Você acredita nisso? É o segredo da esperança que temos de vida eterna. Semana passada estávamos no nosso funeral lá, e um parente chegou para mim indignado. O que é? Nossa, todo mundo estava, a minha quase deu a dica, né? Não vou falar não. A Jaqueline já estava lá assim, ó. Dona Mina está morta aqui. Todo mundo aqui está dando risada. Está todo mundo alegre. Essa minha parente estava indignado com isso. Todo mundo tem que estar chorando, porque minha dona Mina faleceu. E eu respondi para ela, não. Sabe por que todo mundo está feliz? Porque todos nós aqui sabemos para onde ela foi promovida. Todos nós sabemos, ela está na presença do Pai. Não existe pecadinho nem pecadão. O Senhor Jesus promete que não vai lembrar de nada daquilo que nós pecamos, se pedirmos perdão ao Senhor. Mas precisa ter o quê? Arrependimento. Se não houver um arrependimento é quando você diz, puxa, eu pequei, está errado, e eu não quero mais fazer, o Senhor me ajuda? Quando você tem um sincero arrependimento, Deus perdoa. Deus perdoa. Deus perdoa. Mas pastor, se o senhor soubesse o que eu já fiz, Deus perdoa. Pastor, eu já matei fulano, Deus perdoa, porque não existe pecadinho nem pecadão quando uma pessoa arrependida do seu pecado pede perdão a Deus. Mas tem mais ainda. Olha o que diz o versículo seguinte aqui. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. Por causa do sangue de Jesus derramado, agora nós temos liberdade de chegar a Deus. Lá no templo de Jerusalém, suponhamos aqui que fosse aqui o lugar santo, a plataforma seria o lugar santíssimo. Tinha uma cortina bem grande, grossa, que dividia o lugar santo do santíssimo. A Bíblia conta que quando Jesus morreu na cruz, o véu se rasgou de alto a baixo.
Com isso, o Senhor Deus estava querendo dizer: agora, antigamente só o sumo sacerdote podia chegar no lugar santíssimo. Agora, todos nós temos livre acesso a Deus. Amém? Livre acesso a Deus. Mas tem uma coisinha a mais. Se você abrir sua Bíblia em Miqueias, capítulo 7, 18, diz: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor Deus se esquece, e a sua misericórdia dura para sempre. Dura para sempre. A gente tem aquele costume, né? Errou uma vez, está perdoado. Errou a segunda vez, errou a terceira vez. Mas a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor dura para sempre, porque algumas pessoas estão numa luta espiritual. Elas estão arrependidas do seu pecado, mas ainda não conseguiram vencer o pecado. Elas querem deixar o pecado, mas não conseguem. Pedem perdão a Deus, mas daqui a algum tempo volta de novo a pecar. Pede perdão para Deus, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. E por fim, olha o que diz Isaías 55, 7: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que está pronto para cuidar das nossas vidas. Agora, como é que acontece quando você encontra uma pessoa na rua, você começa a bater papo, fulano, tudo bem. Nisso passa uma outra pessoa que é da igreja, paz do Senhor, isso aqui é meu amigo, tal, paz do Senhor, tal. Quando essa pessoa vai embora, você diz: fulano de tal era da pá virada. Outras coisas que a gente fala, né? Fulana de tal, você não sabe como é que era o passado dela. A gente tem esse costume de ficar lembrando da vida que a pessoa levava. Mas a palavra de Deus, Miqueias 7,19, diz que Deus lançará os nossos pecados nas profundezas do mar. E ainda meu pai lembrava que ele falava assim: e ainda Deus coloca uma boia em cima dizendo: proibido pescar. Vocês sabem quantos quilômetros tem as profundezas do mar? O lugar mais profundo da terra está nas Fossas Marianas. Você pode pesquisar na internet depois. Fossas Marianas. E esse lugar tem uma profundidade de 11 quilômetros. Só se chega nesse lugar com submarinos altamente potentes e protegidos. Os japoneses, os chineses já chegaram, os americanos já chegaram. Fossas Marianas. É lá embaixo que o Senhor joga os nossos pecados. Quando você pede perdão, se você pediu com arrependimento, você não tem mais nenhuma condenação, porque você está na presença de Deus. Para terminar, meus irmãos, eu quero encerrar dizendo que tudo isso que eu estou falando, não há necessidade de pagarmos para termos a certeza da salvação. Não há necessidade de sermos de uma família especial. Qualquer pessoa que realmente pede perdão dos seus pecados,
Qualquer pessoa que está numa batalha espiritual, como assim? Alguém que está batalhando com um vício, batalhando com a boca suja, batalhando com os olhos perniciosos, com a mentira. Talvez você esteja dizendo, eu acho que eu não vou pedir mais perdão. Não. Quantas vezes você pedir perdão a Deus, você vai receber o perdão dele. Porque ele é misericordioso. Sabe por quê? Porque ele quer que você e eu, quando terminarmos o nosso tempo aqui na terra, possamos estar com ele lá no céu. Então, eu peço a você, não deixa para amanhã. Amanhã eu peço perdão. Amanhã eu acerto a minha vida. Esteja sempre pronto hoje para encontrar-se com Deus, para estar na presença de Deus. Vamos ficar em pé? Hoje nós vamos participar da ceia logo com o pastor Daniel. Nós vamos comer do pão, vamos beber do cálice. Este pão representa o corpo de Jesus e o cálice representa o sangue de Jesus que foi derramado na cruz pelos nossos pecados. Agora, se você dentro do seu coração está dizendo, eu preciso pedir perdão, não estou agindo corretamente, eu gostaria que você abaixasse sua cabeça e pedisse perdão com sinceridade hoje para Deus. Quando você peca, você precisa de perdão. Quando você começa a pecar sempre na mesma coisa, você precisa pedir para Deus libertação. Entendeu a diferença? Ele vai perdoar, mas peça a Deus libertação para que você possa ser vencedor nesta área. Todos nós temos o nosso calcanhar de Aquiles, nosso ponto fraco. Aquela área que o diabo vai sempre atrapalhar a nossa vida no dia a dia. Peça perdão, peça libertação neste momento. Eu gostaria que você abaixasse sua cabeça, vamos orar. Ninguém pode pedir perdão por você. Senhor, eu quero pedir perdão pelos pecados da minha avó que já faleceu. Não tem mais. Nós temos uma única oportunidade, diz Hebreus, é quando estamos vivos. Por isso, se você quer pedir perdão a Deus agora, peça perdão. Peça libertação se é um pecado que você está caindo constantemente. Peça libertação. Creia que Deus te perdoa. Creia que Deus te liberta. Creia que Deus te purifica. Creia que Deus te dá forças para vencer a tentação. Porque nesta noite é uma noite de vitória para todos nós que estamos aqui. Vamos orar. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui em Jardim Adelaide, ministrando a palavra de Deus. Pedimos que o Senhor esteja suprindo as necessidades, fortificando os corações e principalmente mostrando para todos nós que vale a pena andar nos teus caminhos. Pai querido, abençoa cada família aqui presente, cada chefe de família, assim como no Velho Testamento cada chefe era o sacerdote no lar, que nesta noite nós possamos ter vários sacerdotes cuidando de suas famílias e levando sua família no altar de Deus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, liberta-nos daquilo que está constantemente nos derrubando e dá-nos a vitória, e essa vitória vem pelo sangue de Jesus. Oramos em nome de Jesus.